Programa Na Corda Bamba. Apoio Mega Supermercados. Tudo de melhor está aqui. Olá, estamos iniciando mais um programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Sempre com aquele propósito de tratar aqui neste espaço de temas relevantes de interesse geral da população de Montes Claros e de todo o norte de Minas. E a nossa pauta de hoje, como não poderia deixar de ser, é futebol. É a Copa do Mundo da Rússia, né? Nossa seleção brasileira está lá nos representando e nós estamos aqui com a expectativa de que ela possa apresentar um futebol suficiente para nos levar à conquista de mais um Mundial. Mas para falar sobre a participação da seleção brasileira na Copa do Mundo, nós estamos recebendo hoje Jefferson Bezerra e também o nosso colega Adeli Mendes. Tudo bom, Jefferson? Tudo bem, Hélio Machado, para vocês de casa, tudo bem, graças a Deus. Adeli Mendes. Hélio, um abraço a você, um abraço a todos os telespectadores da TV Gerais, obrigado pelo convite. E falar do futebol para a gente é tão importante como a prática dele, porque o futebol que surgiu lá na Inglaterra, mas foi se consolidar verdadeiramente em terras brasileiras, é e continua sendo essa grande paixão do povo brasileiro. Prova disso é o que está acontecendo agora na Copa do Mundo. Debater sobre o futebol nos seus vários aspectos aqui para a gente é muito importante. Jefferson, para a gente iniciar esse bate-papo aí, e as histórias da Copa, Jefferson? As histórias tem várias Copas, eu comecei a pesquisar a Copa há muito tempo, eu gosto de viver as Copas desde a 1930, que foi realizada no Uruguai, até a Copa de 2018, porque nós já temos até curiosidades já sobre a Copa de 2018. Por exemplo, a primeira goleada da abertura da Copa da Rússia sobre a Arábia Saudita, todo mundo já falou que foi a maior goleada em Copas do Mundo, e não foi. A Rússia se igualou ao Brasil na Copa da Suíça em 1954, quando o Brasil ganhou do México por 5-0. Mas em 1934, na Copa da Itália, que houve 8 jogos simultâneos, a Itália ganhou dos Estados Unidos por 7-1. E o que ocorreu? Não foi desconsiderado esse placar porque foi jogos simultâneos. Então, os maiores placares são de Brasil e agora a Rússia. E quais as seleções, Jefferson, que conquistaram mais títulos mundiais, naturalmente? A do Brasil, que nós somos pentacampeão mundial. E estamos atrás do Hexa. E a segunda é a Alemanha. E agora a Alemanha já foi a 8 finais, só que eles ganharam 4. E o Brasil foi 7 finais e ganhou 5. Perdemos uma em 1950 no Brasil. E a Suécia é a única também que perdeu uma final de Copa em 1958. Inclusive foi para o Brasil, que o Brasil ganhou de 5-2. Quais outras curiosidades, Jefferson, que nós temos aí sobre a Copa do Mundo? Tem várias curiosidades. Agora eu acho que o Brasil vai deslanchar. Porque a Bruna Marquezine chegou lá na Rússia. E o que ocorreu em 1962? Pelé machucou no segundo jogo contra a Tchecoslováquia, no empate em 0-0. Aí Mamarildo, Pelé e Vavá assumiram a Copa. Só tem que, naquela época, a Elza Soares, inclusive, hoje ela está fazendo 81 anos, estava lá no estúdio da Rádio Bandeirantes com Fiore Giliotti. E ela incentivava a Garrincha. Então, Garrincha foi e carregou a Copa de 1962 nas costas. Então, agora, com a Bruna lá, esperamos que o Brasil se deslanche. Adeli Mendes. Eu observo a Copa do Mundo, Hélio e Jefferson, num aspecto diferente das outras Copas, porque a gente está vivendo agora um momento muito particular de futebol força. Ou seja, a seleção que nós temos hoje, falta aquela representação natural, porque desde o meu tempo de menino a gente conhecia a seleção brasileira
desde o goleiro até o ponta esquerda, hoje não tem mais o ponta, são os alas que fazem essas funções. Naquele tempo, a gente conhecia todo mundo, os jogadores atuavam por aqui. Hoje, a maioria deles na Europa. Com isso, o que é que nós copiamos do futebol deles? A força. E essa força física, ela tem se tornado um verdadeiro paredão, e o futebol brasileiro, que sempre utilizou da habilidade, tem enfrentado uma dificuldade enorme para ultrapassar essas barreiras defensivas. Ou seja, futebol europeu, seleções pequenas, quando vão enfrentar o Brasil, a própria Alemanha, a França, eles montam ali atrás um paredão defensivo. E o que é que está acontecendo? A dificuldade, ela aumenta para quem pratica o futebol de habilidade, para quem explora o lado esquerdo, o lado direito do campo, ou seja, esse futebol de beirada de campo. É como se a gente trouxesse aqui para Minas Gerais, qual é o time que joga com toque de bola? Esse time é o Cruzeiro. O Cruzeiro, quando pega times pequenos, o Cruzeiro tem uma dificuldade enorme. Faz um chuveirinho na área, levantando a bola o tempo todo, mas o último passe continua sendo pecado. E a seleção brasileira, ela está padecendo disso, de conseguir caprichar mais na bola final, a última bola que tem sido o problema. Se a gente perguntar para qualquer uma pessoa aí na rua que gosta de futebol, o que está faltando para o Brasil? Está faltando o sujeito que faz gol. Isso está faltando para a seleção brasileira. Mas tem o sujeito que faz o gol. O problema tem sido essa penetração na área adversária por causa desse chamado futebol força. E essa dificuldade que nós estamos vivendo agora nessa primeira fase, Jefferson e Hélio, ela não é a primeira vez que o Brasil enfrenta uma dificuldade dessa natureza. O que está pesando mais agora? Pesa mais pela Copa anterior, onde o Brasil vem de uma Copa vexatória, disputada aqui no nosso próprio país, e aí há essa obrigação da seleção conquistar uma Copa, até por uma questão moral. O Brasil é uma grande seleção, mas a Copa anterior, ela deixou uma marca que vão demorar anos e anos para que isso seja pelo menos esquecido. Está muito na cabeça do brasileiro ainda aquela goleada sofrida pela Alemanha. Não sei se o Jefferson concorda com essa ideia. É isso mesmo, Jefferson? Concordo. O 7-1 até hoje pesa na seleção brasileira. Inclusive pesa tanto que para a gente classificar nós estávamos fora da Copa. E essa seleção, Tite realmente, ele deu conjunto, ele conseguiu agregar, porque praticamente eram os mesmos jogadores. E aí nós conseguimos chegar terminar as eliminatórias com 3 rodadas de antecedência, foi a primeira seleção já classificada para a Copa. Agora, não existe ninguém bobo mais em Copa do Mundo. Todos os jogadores hoje, a maioria jogam fora, não jogam no seu país, mas aqueles que são principiantes jogam fora do seu país. Por exemplo, a seleção brasileira, se você considerar a seleção brasileira, ela é uma seleção estrangeira. Ela não é uma seleção europeia. É europeia. Agora falam que o Brasil tem dificuldade de quebrar a retranca quando joga com a seleção europeia. Eu discordo pelo seguinte, a maioria, todos os jogadores jogam na Europa. Agora, seleções, quando vai jogar contra o Brasil, joga fechadinho. Você viu a Suíça como foi, que a Suíça em 50, nós jogamos com eles, empatamos em São Paulo por 2-2. E eles é que implantaram o chamado futebol ferrolho. Se defende 1 ou 2 no ataque. O nosso futebol, Jefferson e Adeli, imagino que não é aquele futebol de antigamente. Mudou demais, né? Na nossa seleção de hoje, por exemplo, na minha visão, o único jogador que se pode considerar craque é o Neymar. Os outros são jogadores talvez um pouco acima da média. O que vocês acham? Poderíamos apontar aí desses acima da média. Mas craque não. Que já saíram do futebol brasileiro e estão nos grandes clubes da Europa. Por exemplo, o Felipe Coutinho tem sido um jogador que tem regulado muito bem na seleção brasileira. O primeiro gol ontem foi dele, mostrou oportunismo e ele tem um diferencial. O que a gente tem no Neymar, por exemplo, de jogador manhoso para cair, o Caicai, de jogador que busca a falta o tempo inteiro, que incomoda o juiz o tempo inteiro, tanto que o árbitro de ontem, para quem acompanhou a partida,
vai recordar essa imagem aí do árbitro fazendo aquele sinal de mão ali que o Neymar estava falando demais. E depois o Neymar, ele praticou um gesto dentro de campo desafiando a autoridade do árbitro, atirando a bola contra o gramado de forma agressiva. E levou de graça um cartão amarelo. Mas em relação à sua pergunta, o futebol brasileiro ele mudou muito, mas mudou muito porque a gente está perdendo lá no início, na formação. A gente não tem tido tempo de formar o craque aqui e ele já vai para a Europa. Então, aquele futebol arte que a gente tinha de ver o menino que surgiu ali de uma comunidade pobre, ele começa a jogar bola em uma grande equipe e se tornar craque, brilhar aqui primeiro para depois se transferir para fazer uma independência financeira para a Europa ou até mesmo para a China, que tem levado muitos jogadores. Infelizmente, a falha nossa está exatamente aí, na formação. E o que você disse é verdade no aspecto. O único jogador chamado craque, aquele acima da média, é o Neymar. E essa carga está tão pesada nas costas dele que quando ele desabou no choro ontem, aquilo é um desabafo do ser humano, um sujeito que sofre uma pressão psicológica, um sujeito que ganha muito dinheiro por dia e já não sabe como lidar com tudo isso. É bem verdade que a gente acha, o cara ganha muito dinheiro, mas psicologicamente, a cobrança que o cara faz, ele tem que fazer muito mais do que o pouco que ele vem fazendo. Acho que tem alguns jogadores na seleção brasileira, como o Felipe Coutinho, o Gabriel Jesus, o próprio Marcelo, que já atuam no futebol europeu, tinham que dividir essa responsabilidade. Mas acho que o único jogador que estava no mesmo perfil de liderança, que podia dividir essa responsabilidade com o Neymar, foi o que ficou fora da Copa. O Daniel Alves, que é lateral direito, além de perder um excelente jogador, perdeu também esse cara mais maduro, já vivido no futebol europeu, que podia ser esse sujeito mais acima da média para dividir essa responsabilidade com o Neymar. A gente carece de craques. Jefferson, de todas as seleções até hoje, qual que você aponta a mais interessante, a melhor seleção? A minha seleção preferida, e eu considero, ela é a seleção de 1970. Nós tínhamos Félix, Brito, Carlos Alberto, Piazza, Tostão, Pelé, Jairzinho. É a melhor, só que, olha quantos craques que eu falei. Craque de futebol, jogava bola. Inclusive, Pelé foi para a Copa de 70, certo? Porque o Brasil foi eliminado, se você não sabia, você vai ficar sabendo. Vou usar o nosso jargão lá do programa da Rádio Terra. Se não sabia, vai ficar sabendo agora. A seleção brasileira já foi eliminada na primeira fase em Copas do Mundo. Foi a Copa de 1966 que o Brasil foi bicampeão em 62 no Chile. Em 66 chegou na Inglaterra. Fizemos 3 jogos. Ganhamos da Bulgária por 2-0 com gol de Pelé e Garrincha. Foi a última partida que Pelé e Garrincha jogaram junto. Depois o Brasil perdeu em 66. O Brasil perdeu para a Holanda 3-1 e perdeu para Portugal 3-1 e foi eliminado na primeira fase. Então, é o caso que aí vamos. A Argentina está aí arriscada a voltar, mas a Argentina voltou na primeira fase em 50 e 62. 98 a França foi campeã, quando chegou na Copa do Mundo voltou. 2010 a Espanha foi campeã no Brasil, voltou na primeira fase. E eu estou achando que a Alemanha também vai entrar para essa façanha. Porque ganhar da Suécia não vai ser fácil, não. E se perder para a Suécia, a Alemanha está fora da Copa. A Argentina também corre o risco, né? A Argentina de ficar corre fora. O risco. A Argentina corre grande risco. Porque a Argentina vai depender, ela não está passando a depender dela, ela vai depender de saldos de gol. Aí quando você entra em dependência não só de você, é outra história. E essa Copa, estou gostando da Copa. Os gols, por exemplo, os 2 gols que saiu do Brasil, foi pela primeira vez que o Brasil fez 2 gols já nos acréscimos de uma partida de futebol. Ô Jefferson. Uma partida sofrida, hein? Sofrida. Todo mundo ia esperar o quê? O primeiro 0-0 da Copa. Nós temos que analisar também uma questão. A Argentina entra numa Copa do Mundo sendo favorita
a conquista do título. Brasil, Alemanha, França, Espanha, Portugal, grandes seleções já entram com essa obrigação de conquistar uma Copa. A Argentina, por ter o Messi como o melhor jogador do mundo algumas vezes, atualmente é o Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa e, aliás, está fazendo jus ao título de melhor do mundo. Foram 2 partidas, 4 gols, é o artilheiro da Copa. Nós temos que compreender o seguinte, uma seleção que não consegue ganhar da Islândia, que tem um time formado à base de trabalhadores e que o futebol amador prevaleceu por muito tempo lá e que a maioria dos atletas da seleção, eles passam a se profissionalizarem, é algo recente e eles não conseguem ganhar da seleção da Islândia, com todo o respeito. Não pode chegar à disputa do título de uma Copa do Mundo, porque não está fazendo por merecer. O José Luiz, lá do bairro Village 2, ele diz aqui, Jefferson e Adeli, o atacante Neymar precisa jogar mais e chorar menos. Concordo, gênero, número e grau. Mas ele é muito visado, mas ele sabe que a responsabilidade é grande. Não é verdade? É igual a medalha das Olimpíadas, que o Brasil era a única medalha que não tinha. Mérito deles. Ele tem estrela. Que ele conseguiu a medalha de ouro para o Brasil, que era a única medalha que estava faltando no nosso futebol. Por exemplo, hoje é que dia? Sérgio, fala aí para mim. Qual a data de hoje? Hoje, 23 de junho. Olha ele como ele tem estrela. Em 23 de junho de 2014, o Brasil enfrenta Camarões em Brasília. O primeiro gol de Neymar é o gol número 100 da Copa no Brasil. O segundo gol de Neymar é o gol 2.300 em Copas. Quer dizer que ele entra para a história como o marcador do gol 2.300 em Copas. Você está entendendo? Então, ele tem estrela. Mas eu acho que na hora que o Brasil precisa de Neymar, igual a Adeli falou do cartão, foi um cartão bobo que ele tomou. Porque você tomou desnecessário. Você tomou o segundo cartão, quer dizer, se o Brasil passar, que eu espero que passe, ele está fora da próxima partida. É desnecessário. Jefferson, só comentar para o José Luiz. Isso. Em relação ao choro do Neymar, eu acredito que aquele choro talvez seja um choro mais de desabafo. Tem gente dizendo, inclusive, Adeli, que aquilo é uma estratégia de marketing do Neymar. Pode ser. O Neymar ele é um sujeito extremamente visado, é um sujeito que ganhou dinheiro muito rápido, numa situação 100% fisicamente, ele é monstro, no bom sentido. É craque de bola, conhece. Eu até já comentei outras vezes, batendo papo com amigos, em rodas de conversa sobre futebol, o Neymar ele precisa de alguém que dê aquele puxão de orelha, amigo, aquele puxão de orelha. Sim. Todos nós precisamos, como profissionais, às vezes, de alguém que chega e dá um puxão de orelha. É esse que falta para o Neymar, porque para acabar com esse mimo que o Neymar tem, ele é craque de bola, ele pode ser o cara, como canta o Roberto Carlos, mas ele precisa amadurecer mais. Falta esse amadurecimento, ser homem mesmo, íntegro dentro de campo, assumir a responsabilidade. Se tem que chorar, que chore, mas que não seja uma estratégia de marketing, para que as pessoas não possam viralizar aí nas redes sociais como choro de crocodilo. Que é isso, é essa imagem que ele não deve passar para o telespectador, essa imagem que ele não deve passar para o torcedor brasileiro. Estamos apresentando o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo Jefferson Bezerra e Adeli Mendes, a nossa pauta Copa do Mundo da Rússia. Se você quiser participar, é só ligar 3221-9498, 3216-6385 e fazer a sua pergunta aos nossos convidados de hoje. Vamos a um breve intervalo. Não saia daí, é rapidinho.
Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Estamos falando do Mega Supermercado, onde tudo de melhor está aqui. Uma enorme variedade de produtos, onde você pode comprar com muito conforto e comodidade. Hortifruti, açougue e muito mais. Mega Supermercado. Venha economizar tempo e dinheiro em um só lugar. E só lembrando, entregamos as suas compras em domicílio. Avenida Arthur Bernardes, 21 Centro, Montes Claros. Realce seu visual com Fabiana Dias Estúdio de Beleza. Aqui você tem o melhor e mais completo em cortes, escovas, penteados, maquiagens, manicure, hidratação e muito mais. Atendimento personalizado e profissionais especializados. Agende seu horário. Fabiana Dias Estúdio de Beleza, Rua Santa Lúcia 456, Todos os Santos. Telefone 3223-0134. Não basta fazer bem, é preciso saber preservar. Imprima suas melhores ideias e cause uma boa impressão por muito mais tempo. Cartuchos e toners, remanufaturados, originais e compatíveis, a Mastec tem. A Mastec faz recarga de cartuchos e toners pretos e coloridos. Na Mastec, você recebe a impressora a custo zero e só paga o suprimento. Cartuchos e toners de qualidade, a Mastec tem. Olá, amigos. Não esqueçam que todos os dias estou aqui com vocês às 19 horas, com reprise no outro dia às 13 horas. E o especial de sábado, 1h da tarde às 13 horas, que durante meia hora, com reprise domingo, meio-dia. É o encontro com Teodomiro Paulino, que completa mais de 3 décadas. Encontro com Teodomiro Paulino. Apoio. Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Estamos de volta com o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo Jefferson Bezerra e Adeli Mendes, a nossa pauta Copa do Mundo. Se você quiser participar, é só ligar 3221-9498, 3216-6385 e fazer a sua pergunta aos nossos convidados de hoje. Adeli, Jefferson, o Brasil sempre teve a hegemonia do futebol, né? Foi o primeiro por muito tempo no ranking mundial, agora caiu. Isso é uma prova comprobatória, né? Agora não, já há algum tempo, né? De que o nosso futebol já não é mais aquele que todo mundo respeitava. Eu concordo com você que os outros países também, eles copiaram esse know-how do futebol brasileiro. E progrediram, né? E progrediram e muito. Aí aliaram a técnica com a força física, aí há uma diferença. E é essa diferença que parece que nós aqui no Brasil ainda não conseguimos assimilar bem. Basta a gente olhar as equipes brasileiras no nosso campeonato nacional e observar essas equipes, como é que elas se comportam dentro de campo, numa partida que tem um grau de dificuldade maior. O nervosismo ele aparece, a gente tem cartões amarelos, aí já começa a colocar a culpa na arbitragem. Então, a gente precisava essa evolução do drible, do futebol arte, que a gente sempre teve, que é uma particularidade do nosso futebol, isso reavivar. Mas como é que isso acontece? Na base. E nessa base, já trabalhar a questão do lastro físico do jogador, para que quando ele chegar, isso é gradativo, é degrau por degrau. Quando ele chegar na equipe de cima, na equipe principal, esse jogador ele esteja preparado, tanto psicologicamente, fisicamente e tecnicamente. E as grandes equipes já estão fazendo isso, exigindo que o garoto ele estude, que o sucesso dele vai passar também pela educação. Ele vai saber administrar aquilo que ele vai ganhar, porque nós temos muitos grandes jogadores que, infelizmente, encerraram a carreira, perderam tudo que tem por falta dessa preparação. Então, a gente precisa conseguir agregar
o futebol arte com o futebol inteligente que estão praticando em outros países. Jefferson Bezerra, e a sua opinião? Eu concordo. Futebol arte há muito tempo não... Depois da Copa de 82, né? Falar nisso, tem uma data da Copa de 82. Brasil e Nova Zelândia se enfrentaram. O Brasil venceu por 4-0, 2 gols de Zico, um de Falcão e outro de Serginho, na data de hoje. Já era a seleção de Isso Tele? já era a seleção de Tele, 82. Foi a seleção que encantou. E o que ocorreu? É por isso que eu te digo, a Itália fez uma péssima primeira fase. Quando o Brasil encontrou a Itália, foi eliminado pela Itália e a Itália chegou a ser campeã. Será que a Argentina vai virar uma fênix? Eu não acho meio difícil, porque o futebol argentino dessa vez agora, para mim, é a pior safra do futebol argentino essa. Então, o futebol arte Brasil, jogar igual antiga, não joga hoje, é força, é tudo mudado. Nós tivemos o Zico como um excelente jogador do futebol brasileiro. Isso. E o Zico não tem no currículo dele uma Copa do Mundo. E Romário deita e rola, inclusive houve bate-boca de novo, porque Romário chamou em 94, chamou a responsabilidade, que você vê que Romário, antes a gente não estava nem classificado, estava correndo a não ser classificado. O que ocorreu? Veio Romário, ganhamos do Uruguai 2-0, foi para os Estados Unidos, chegou lá, aí foi ele e Bebeto. Sempre tem 2. Aí o que aconteceu? Pênalti final, Brasil traz o caneco. Aí eu só completando o raciocínio, aí eu acho que o Messi está caminhando para isso. Apesar dele, na próxima Copa do Mundo, ele ainda vai ter idade para disputar uma Copa. Mas, a continuar mostrando o que está mostrando dentro da seleção, até parece que o Messi é um grande jogador, mas para o clube dele, o Barcelona. Na seleção, a única coisa que ele conseguiu fazer para a Argentina até agora foi ter dado a classificação para a Copa, porque quando ele assumiu o protagonismo, ele o fez muito bem e conseguiu levar a Argentina para a Copa. E será que existe mesmo essa história de jogador que joga só no clube, na seleção, ele desaparece, ele não faz nada? Tem, Gerson? Concordo, tem jogadores que acontece isso. Tem, quer ver? Deixa eu rapidamente aqui, se eu lembro de algum aqui, que não jogava na seleção. No momento, segue a dele. Eu vou pensar aqui que eu vou me lembrar. Mas aqui tem jogador de clube e não joga na seleção brasileira. A camisa pesa, né? Parece. Pesa. O Ronaldinho Gaúcho chegou à seleção. Ronaldinho, muita gente me discute, já faltava. Ronaldinho fez aquele gol contra a Inglaterra em 2002. Foi a única coisa que Ronaldinho fez naquela Copa. Aí a gente fala assim, e Ronaldinho não jogava na seleção, bem lembrado, para mim, na minha opinião, ele não jogava na seleção, porque ele jogava em clube. No Barcelona, o Ronaldinho Gaúcho era gênio com a bola no Foi o melhor do mundo, né? E foi, não, isso é indiscutível, mas na seleção não jogava. Agora a gente pode também trazer um exemplo bacana de um jogador que jogava muito pelo clube, o Ronaldo Fenômeno. Apareceu no Cruzeiro menino, entrou na seleção brasileira e a camisa nunca pesou para o Ronaldo Nazário. Tem a diferença, né, do comportamento de um atleta para outro. Talvez um sinta mais o peso da camisa e o outro não sinta. É verdade. Isso não pesa tanto que Ronaldo, presta atenção, em 1978, foi a partir dali, em 78, a Copa do Mundo só teve artilheiro com 6 gols. Em 74 foi Lato, da Polônia, com 7. Em 78 foi Mário Kempis, da Argentina, com 6. De lá até a Copa de 98, todos os artilheiros foram com 6 gols. Quando chegou a Copa de 2002, Ronaldo fez 8 gols. Aí veio a Copa de 2006 na Alemanha. Miroslav Klose fez 6 gols. Veio a Copa de 2010, são 4 artilheiros com 5. Aí veio a última Copa 2014, James Rodrigues da Colômbia com 6. Será que essa Copa vai ter mais de artilheiro com mais de 6 gols? Se depender do retrospecto do Cristiano Ronaldo... Mas tem um hoje da Bulgária que já empatou com ele, fez 4, eu me esqueci o nome dele. Mas quem fez 3 numa partida foi o Cristiano Ronaldo, vai que ele repete o repertório, né? Agora vamos ver, é o time da história. Portugal tem Cristiano Ronaldo, tem ele, será que ele vai conseguir carregar até onde a seleção portuguesa? Porque o melhor artilheiro, é outra coisa que eu discordo, é soma de gols. Artilheiro é aquele que faz em Copa. Em 66, Eusébio de Portugal fez 9.
Just Fontaine, da França, em 58, é o maior artilheiro em Copas, fez 13. Esse recorde nunca será quebrado. Adeli Jefferson, em relação à convocação, discute-se muito que há política nas convocações, jogadores que poderiam estar na seleção, cito como exemplo o Fábio do Cruzeiro, até a imprensa do Rio, São Paulo, que é muito bairrista, sempre defendeu a convocação do Fábio, que é um atleta exemplar, com as boas atuações no Cruzeiro. O Vitor também do Atlético é outro jogador que imagino merecia estar convocado. Eles não são piores do que os que estão lá. É verdade. Eu concordo com você que prevalece. A gente tem tido de alguns anos para cá o poder econômico como aquele que dita as regras do futebol brasileiro. Ou seja, o empresário, ele tem um jogador que tem uma possibilidade muito grande de se destacar, ele resolve investir no passe dele. Se ele tem uma ligação com os órgãos que comandam o nosso futebol, prova disso é tudo o que aconteceu. O futebol ele vem sendo passado a limpo em relação à corrupção, da manipulação de resultados. A gente teve aí máfia de arbitragem, a gente teve definição de uma Copa para um país com resultado, mesmo sendo uma votação, isso sendo definido financeiramente. O futebol, infelizmente, ele acabou pegando essa coisa de mercantilismo. E a partir daí, infelizmente, não são os melhores que são convocados. Quando você lembra do goleiro Fábio, não é pelo que o Fábio está fazendo nesta temporada. Pelo que sempre fez, né? São os 10 anos de alta performance como goleiro. Eu só apontaria numa análise de futebol uma deficiência do Fábio. A saída dele para jogar com os pés. Ele não é tão bom quanto o Vitor do Atlético para sair para jogar com os pés. Mas isso não é demérito para ele. Ele está no mesmo nível dos goleiros que foram convocados para a seleção brasileira, acho que no nível, inclusive, do Alisson, que é o titular. O Fábio, para mim, é melhor que o Cássio do Corinthians, que me perdoem os corintianos. O Cássio, a única coisa que ele tem é o tamanho, ele pode ser mais alto. Aí, quando abre os braços no gol, vira uma verdadeira muralha para defender pênalti. Mas o Fábio é injustiçado, sim. Jefferson Bezerra. Falou em injustiça. Uma injustiça que eu acho até hoje, o coitado pagou a vida inteira até morrer. Foi na Copa de 50, quando o Brasil perdeu para o Uruguai por 2-1, Friaça fez o gol e o Brasil perdeu. Então, o goleiro da seleção brasileira foi injustiçado a vida inteira por causa daquele gol que ele tomou, que foi a perda da Copa de 50. Outro injustiçado, todo mundo injustiça, Zico. Na Copa de 86, quando o Zico perdeu o pênalti para a França no tempo normal, todo mundo culpa o Zico, mas não foi. O Brasil foi desclassificado, foi nos pênaltis, não foi por causa do gol de Zico. Então, injustiça na Copa sempre tem um jogadorzinho, um jogador que vai ser injustiçado. Achar o culpado, né? Achar o culpado. Eu estou me recordando aqui de um pênalti, a seleção do Peru, o Cueva, que até atua no futebol brasileiro. Jogador de São Paulo? Ele bateu um pênalti, mas isolando, jogando a bola para cima. Sim. Aquilo é a carga emocional mesmo, porque um sujeito que treina o tempo todo, sabe como bater um pênalti, o gol daquele tamanho que ele isolar, chutar a bola para cima, que é quando chuta e o goleiro defende, aí todo mundo fala, o sujeito errou o pênalti. Não, vamos dar mérito para o goleiro. Sim. Que defendeu, acertou o canto, se posicionou, estudou a forma de bater. Aliás, essa é uma outra particularidade. Hoje, quando alguém vai enfrentar determinado adversário, o técnico inteligente e estudioso, ele pesquisa tudo, vídeos, mostra a forma de reação de cada um, e o estrategista, ele consegue tirar proveito de todos esses aspectos. O nosso telespectador Fernando Souza, do bairro Alice Maia, diz aqui: o Brasil tem possibilidade de encarar a Alemanha nas oitavas de final? Tem, Jefferson? Tem, Adelimês? Para mim tem. Porque, outra coisa... Será que a Alemanha passa? Espera, calma. Calma lá. Vamos fazer uma análise aqui.
Olha, o brasileiro está querendo saber se o Brasil vai classificar, se vai ser primeiro ou segundo, se os prováveis adversários do Brasil se passar nessa fase. É quem? É México, é a Alemanha e a Suécia. São os 3 prováveis. Eu estou sentindo que a Alemanha não vai aguentar, como disse o cara. Você está entendendo? Porque não tem que escolher adversário, não, ué. Quem quer ser campeão não pode escolher adversário. Por exemplo, o Brasil jogou contra a Suécia 8 vezes. Empatamos 2 e ganhamos 6. Jogamos com o México 4 vezes. Ganhamos 3 e empatamos 1, que foi o empate na Copa de 2014 aqui no Brasil, que jogou lá em Fortaleza. Então, esses são os prováveis adversários do Brasil. Ou ele seja primeiro, ou ele seja segundo. Eu acho que a Alemanha não passa. Se passar, não tem que esperar ninguém, não. Tem que enfrentar para poder passar. É verdade. Não vai ser. A Alemanha, ela não está sendo nem de longe aquela mesma seleção que disputou a Copa do Mundo no Brasil. Mas isso não ocorre, não. Olha, as únicas seleções que ganharam Copa seguida, você sabe quais foram? Quais, Jeff? São a da Itália, em 34 e 38. E Vittorio Pozzo é o único técnico que ganhou 2 Copas seguidas. E o Brasil ganhou em 58 e 62. A Alemanha ganhou 2014. Será que ela vai ganhar agora em 2018? O que tem que acontecer agora? Completando a resposta para o telespectador aí. O Brasil, ele precisa entrar em campo, fazer o resultado, ele tem que ganhar, ele tem 4 pontos, ele ganha e no saldo de gols, mesmo que o outro concorrente ele consiga um resultado positivo, o Brasil vai ganhar no saldo de gols. O que o Brasil tem que fazer? Entrar e ganhar. Não tem essa história de falar, nós vamos ter dificuldades com a Sérvia, porque o treinador da Sérvia já disse que o Brasil não vai ter facilidade, e ninguém vai esperar facilidade contra uma seleção que está disputando uma Copa do Mundo, não. Ele é um adversário a ser batido. O Brasil tem que entrar, mostrar que é superior. Com esse espírito de vitória, né? Exatamente, entrar e fazer valer. Fazer valer tudo isso aí, seleção favorita, a conquista do título da Copa do Mundo. O peso da camisa. Isso tem que prevalecer. O que é que está acontecendo com o Brasil? Entra, tem um nome, tem jogadores que podem conseguir resolver, mas a última bola, aquela jogada tramada, estão querendo entrar com a bola no gol. Quando isso não funciona, o adversário coloca todos os 11 jogadores da linha do meio para trás, o que você faz? Tenta construir jogadas pelas beiradas do campo, chamado uma forma de abrir, né? Os flancos, uma forma de abrir, atrair a marcação do adversário. E o Tite, como é estrategista, inteligente como é, aliás, a gente tem que elogiar as mexidas dele ontem na seleção brasileira. Mexeu certinho, quando todo mundo achava que ele fosse tirar o William no primeiro momento, ele voltou ali logo com o Douglas Costa, e que mudou a forma de jogar da seleção, quando ele sacou ali o Paulinho. As mexidas dele ontem resolveram os problemas da seleção brasileira. Se não tivesse conseguido vencer ontem, não seria culpa do Tite, porque ele conseguiu fazer aquilo que era necessário naquele momento. Estamos apresentando o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo Jefferson Bezerra e Adeli Mendes, a nossa pauta Copa do Mundo na Rússia. Ligue 3221-9498, 3216-6385 e participe. Vamos a mais um breve intervalo. Não saia daí, é rapidinho. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Estamos falando do Mega Supermercado, onde tudo de melhor está aqui. Uma enorme variedade de produtos, onde você pode comprar com muito conforto e comodidade. Hortifruti, açougue e muito mais. Mega Supermercado. Venha economizar tempo e dinheiro em um só lugar. E só lembrando, entregamos as suas compras em domicílio. Avenida Arthur Bernardes, 21 Centro, Montes Claros.
Nosso respeito e a sua confiança são sempre atuais. Farmácia Real, 35 anos. Uma história real de confiança. Realce seu visual com Fabiana Dias Estúdio de Beleza. Aqui você tem o melhor e mais completo em cortes, escovas, penteados, maquiagens, manicure, hidratação e muito mais. Atendimento personalizado e profissionais especializados. Agende seu horário. Fabiana Dias Estúdio de Beleza, Rua Santa Lúcia 456, Todos os Santos. Telefone 3223-0134. Nesses dias difíceis, precisamos de coragem mais do que nunca. Na escola, no trabalho ou quando uma tragédia acontece. Vá a um evento gratuito organizado pelas Testemunhas de Jeová. Lá você vai ver como os princípios da Bíblia podem te ajudar a ter coragem para lidar com o caos que é o mundo hoje. Para mais informações, acesse jw.org. Cante com a gente, cante com a gente. Assista aqui pela TV Gerais o programa Cante com a Gente. Todos os domingos, 12:30 e com reprise aos sábados, 2 da tarde. Apresentação: Zé Vicente e Álvaro Vicente. Com gentil oferecimento do Grupo Bom Preço, sempre pensando em você. Drogaria Minas Brasil. O Norte, aqui todo mundo pode estudar. Central Bicicletas, a amiga do ciclista. Copasa, Minas Gerais, governo de todos. Com Vicente Multimídia, produções de vídeo e áudio. Olha quando eu viajar, vem. Vamos, filho, vamos, meu campeão, vamos, filho. Quando você torce. Fabinho, nós torcemos por você. E você vibra. Vai em frente, garoto! E você acredita. Vai lá, Fabinho. Acreditamos em você. Fica mais fácil correr para a vitória. Ajude a LBV e faça um gol pela infância brasileira. Estamos de volta com o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo Jefferson Bezerra e Adeli Mendes, a nossa pauta, a Copa do Mundo na Rússia, né? Principalmente. O Tim do Planalto diz aqui, os jogadores de hoje não jogam com amor à camisa, eles só jogam pelo amor ao dinheiro. Que vergonha! Essa é uma discussão que a gente tem principalmente com o torcedor de clubes. Que existe jogador que quando ele chega, ele beija o escudo do clube, veste a camisa, faz aquela festa. Aí de repente, vamos tratar da nossa seara mesmo, aqui em Minas. O jogador que defende as cores do Cruzeiro e do Atlético. Muitos jogadores que já vestiram a camisa do Cruzeiro disseram, olha, eu nunca jogaria no time do Atlético, pela rivalidade que se tem em Minas. Aí, de repente, está o sujeito lá do outro lado, vestindo a camisa do Atlético. E beijando o escudo. E beijando o escudo. Ou seja, esse jogador, ele está olhando o quê? Está olhando o dinheiro. Infelizmente... Lado financeiro, né? Eu concordo com ele. A exemplo da própria política, a gente devia valorizar mais o torcedor, a gente devia valorizar mais a população, que é quem de fato torce, que é quem de fato sustenta, que compra ingresso, mas infelizmente isso está ficando de lado. Eu concordo com o Tim, e os jogadores hoje, eles ganham muito mais dinheiro do que merecem. Gerson, qual a sua opinião? Olha, falar em dinheiro, a Copa de 90 é a pior que tem que vir negócio de dinheiro. Lazzaroni já estava indo para a Itália. Os jogadores, todo mundo querendo. Agora, uma coisa nessa seleção de 2018, ninguém está discutindo bicho, dinheiro, nem nada. O ambiente, segundo falou o Tafarel, está coisa, as minhas maravilhas. Isso é importante, ponto, né? é importantíssimo isso aí. A união, está todo mundo. Ninguém está querendo ser melhor do que ninguém. Nessa Copa, você ouviu falar? Porque eu não vi, sinceramente. Internamente, o Edu Gaspar é quem cuida dessa parte aí de tratar com os jogadores. Administrativamente. De premiação. Isso aí
na última entrevista que vi sobre o assunto, ele disse que isso aí já está acertado entre eles. O Simval, lá do bairro Santa Laura, diz aqui: um grande abraço para você, Simval, nosso telespectador assíduo, não perde o nosso programa. Ele diz aqui: o nosso futebol, em geral, está bem nivelado. Não existe mais jogo fácil, pois as equipes não são bobas. A maioria joga para cima. E parabeniza o programa. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua manifestação. E aí, Jefferson, e aí, Adelino? Olha, para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, o placar que mais se repetiu até agora nessa Copa, você sabe qual é? 1-0, 10 vezes. O segundo é 2-1, 5. O placar econômico. E o placar econômico. Essa escassez de gols, né? Escassez de gols. É o Brasil já fez a sua 16ª partida em Copa, com a de ontem. 106ª, desculpe. 106ª. Foi a de ontem. O Brasil já marcou 237 gols. O 250 eu acho que sairá lá para a Copa de 2026. Porque está muito econômico os gols do Brasil nessa Copa. A gente pode dizer aí, ainda em relação ao questionamento aí do Simvaldo, ele foi feliz quando disse que o futebol está muito nivelado, que todo mundo aprendeu a jogar futebol. É aquilo que falamos lá atrás. A gente tem que reinventar. A gente tem que conseguir aliar, Hélio e Jefferson e telespectadores, o futebol arte com o futebol força e tirar proveito disso. Porque a gente jogar contra a seleção da Costa Rica, com todo o respeito aos costarriquenhos, e ter um grau de dificuldade daquele que tivemos, aí a gente precisa usar essa palavra. É preciso reinventar algo novo no futebol brasileiro que consiga ultrapassar aquela barreira. Mas aí a gente já lembra, da mesma maneira que o futebol começou lá na Inglaterra, trouxemos para cá, os outros países aprenderam daqui e levaram para lá. Então, ou seja, não tem ninguém bobo mais jogando bola. A Rosiane do bairro Renascença diz aqui: a nossa seleção brasileira está faltando aquele espírito de decisão de 1994 e 2002. É isso mesmo, Jefferson? É isso mesmo, Adelino Mendes? Concordo, gênero, número e grau. Por exemplo, a Costa Rica, nós enfrentamos a Costa Rica pela 3ª vez em mundiais ontem. A primeira em 1990, nós ganhamos de 1-0. Em 2002, foi fartura, 5-2. Então, está faltando isto, realmente, concordo, gênero, número e grau com ela. Essa questão de decisão, ela passa também, jogadores que decidem, ela passa por essa escassez de craques. O jogador referência hoje da seleção brasileira, porque o craque aqui pra gente, eles estão saindo muito prematuramente. O Vinícius Júnior começou a aparecer no futebol, demonstrou ares de lampejos de craque. É uma promessa ainda, né? Já foi vendido para o futebol espanhol. Ou seja, se o Vinícius Júnior se torna um grande jogador, a gente só vai ver o Vinícius na Primeira Liga. A gente não vai ver o Vinícius disputando o Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil aqui no nosso futebol. E essa saída dos jogadores, ela está impedindo que a gente tenha aqui dentro esses craques que decidam, que resolvam a parada. Porque a gente estava recordando aqui a Copa da Alemanha, quando o Ronaldo Fenômeno entrou em campo, foi coadjuvante, fez os 2 gols, o Brasil foi campeão, em cima da Alemanha. E a Alemanha vem depois, pega o Brasil e dá aquele chocolate, quando a gente estava desestruturado emocionalmente. A gente vivia outros problemas no país e aconteceu aquele desastre todo, que a gente não sabe em qual época, em qual Copa, poderá se repetir uma goleada daquela num país que é aquele que está sediando uma competição. Nosso amigo França Esperança e família parabeniza o programa e os entrevistados. Um grande abraço para você, França, que inclusive está aqui na TV, né, nos dando aquele suporte. Hermes Cabeleireiro também parabeniza o programa. Um grande abraço para você, Hermes, que é nosso telespectador aqui, nosso ouvinte no nosso programa Na Corda Bamba, lá na Rádio Terra, toda sexta-feira de 1 às 2 da tarde. Um grande abraço também para o nosso amigo Deusvaldo Santos Pena, o eterno xerife do Procon, ele que está sempre ligado em nosso programa.
Adeli Mendes, Jefferson Bezerra. Vamos agora, né? Já estamos aqui no final do programa. A nossa seara doméstica, o retorno do Montes Claros Esporte Clube às competições da Federação Mineira de Futebol. A gente tem que lembrar que nós ficamos 3 anos sem a participação no futebol profissional. E aí o André, que fez sucesso com o vôlei, ele resolveu assumir essa responsabilidade e está dando para a gente a oportunidade de ter outra vez um time disputando o futebol profissional. É o Montes Claros Esporte Clube, é um time que leva o nome da nossa cidade e é oportuno a gente comentar sobre o time que está ainda naquela fase inicial de preparação, ainda... Na fase embrionária. Né? Trazendo jogadores, naquela fase de testes físicos. De montagem mesmo. Exatamente. Jefferson. Exatamente. Montes Claros, pelo porte da cidade igual Montes Claros, não tem um time disputando para ir para a primeira divisão. Então a esperança vai ser agora. Vamos voltar a remar tudo de novo. Começar terceira, vem segunda para ir para a primeira. Inclusive teve uma peneirada aí, acho que são 30 jogadores que foram escolhidos. Desses 30, parece que vão 25 vai fazer contrato. E vamos começar tudo de novo. É muito importante uma cidade como Montes Claros ter um time de futebol disputando o futebol profissional. Você falando aí, eu até acompanhei essa seletiva, eles não gostam muito de usar o termo peneirada, acha que depreciativo, né? Depreciativo, exclui tá até. Os diamantes, ué. Aí, o que eles estão fazendo? É uma seletiva. O nome mais, uma nomenclatura mais interessante. Eu acompanhei, foi no campo da Universidade Estadual de Montes Claros e 400 garotos foram selecionados para integrar a essa equipe do Montes Claros Esporte Clube, 9 deles. Inclusive já estão treinando. Tiveram outros para ficarem em observação, mas foi tudo muito rápido, até porque o campeonato já começa agora no mês de agosto. O Montes Claros vai estrear, se não me falha a memória, contra o Coimbra. É um time de empresário que costumava mandar os jogos lá para Nova Lima, lá no estadinho do Alçapão do Bonfim, onde, através da rádio, nós já tivemos oportunidade de transmitir jogos do Vila. O Coimbra manda as partidas por lá. Mas em relação à equipe, o que temos agora é o Milagres, ex-jogador do América, é o treinador da equipe. O Bentinho, que é um jogador aqui de Montes Claros, da região do Delfino Magalhães, que atuou no futebol japonês, é o auxiliar técnico do Milagres. É essa formação. O Marlon Araújo, que é formado em Educação Física e organizador da Copa José Maria Melo de Futebol, é aquele que cuida do relacionamento entre atletas, comissão técnica e diretoria do clube. O André é o presidente da equipe e eles estão trabalhando muito, buscando patrocinadores, buscando ajuda de todos os segmentos, principalmente aqui de Montes Claros, porque querem representar de fato e de verdade a cidade. O que a gente pode dizer? As pessoas comentam, mas nós vamos ter um time de futebol e a gente não tem um campo do município para o time jogar. Eu só recordo de Uberlândia. A gente tem o Parque do Sabiá e Uberlândia há muito tempo vem tendo uma dificuldade para manter um time na primeira divisão. No Vale do Aço, da mesma maneira. Ou seja, eu acho que as coisas elas devem caminhar assim. Você tem um time, o campo vai ser fruto disso. As autoridades elas vão assumir a responsabilidade de fazer um estádio municipal quando você tiver um time que justifique esse investimento. A gente tem, eu acho que eu não tinha nem nascido quando já se falava em Montes Claros de Mocão. Sim, quase 50 anos, só de promessas. E de lá para cá, só promessas, nada foi feito. Então, o projeto tem que ser revisto? Tem. Inclusive, já trabalhando na imprensa, já vi aí maquete do estádio Mocão, mas ficou só na maquete e concretamente não temos nada. Parabéns à nova diretoria do Montes Claros e tomara que a gente tenha um time que represente bem a cidade. Os jogadores já estão trabalhando aí, alguns já contratados, outros numa fase de teste e haverá uma apresentação oficial da equipe logo para que o torcedor conheça.
Jefferson Bezerra, Adeli, as considerações finais, nós já estamos chegando ao final do nosso programa, mas primeiro aqui o Wagner, do bairro da Vila Nália. O Brasil falta um centroavante nato e decisivo igual a Romário? Imagino que sim, né? E falta um cobrador de falta, que não tem. Tipo Rivelino. Rivelino na Copa de 70. Sim. Patada atômica. A gente vai demorar muito a encontrar um Ronaldo Nazário, um Romário, vai demorar muito, mas aparece. O Firmino e o Gabriel Jesus ainda tem que mostrar. Falar em novatos, aí, o Paquetá do Flamengo, que está despontando aí, já está indo embora também. Jefferson, Adeli, as considerações finais, nosso tempo já está esgotado. Pela ordem de idade, então Jefferson primeiro. Sim. Muito obrigado pelo convite que você, através de Adeli, me fez. E sim. Nós vamos torcer pelo Brasil, que venha a Alemanha, venha a México, que venha quem for. Para ser campeão, meu filho, não pode escolher adversário. No mais, um abraço a todos. Tá aí. Hélio, agradecer a você, ao telespectador por esse tempo, e passou muito rápido até. E dizer que nós torcemos muito pelo futebol montesclarense de maneira especial, que retornem os campeonatos de várzea, que o campeonato amador ele seja fortalecido e que haja, de fato, incentivo às categorias de base para que a gente reencontre o verdadeiro futebol e tenha craques atuando no campeonato nacional, porque aí sim a seleção passa a nos representar de fato e de verdade. Tá aí, muito obrigado ao Jefferson Bezerra, né, um estudioso do futebol. Aliás, não é só futebol não, né? Qualquer assunto que você tocar com o Jefferson Bezerra, ele tem argumento suficiente para debater. Parabéns, Jefferson. Obrigado. Adeli Mendes, muito obrigado aí também pela sua participação. Adeli, que é um militante aí da imprensa na Rádio Terra, comentarista esportivo, né, jornalista, está aí firme na batalha do dia a dia. E para a gente fechar, Garto, ainda dá tempo a nossa sessão de abraços que não pode faltar. Queremos abraçar o Maurício Sérgio Souza e Silva, ele que é superintendente da Santa Casa e que vai inaugurar um importante serviço oncológico aí na segunda-feira, com a presença do ministro da Saúde, né, o Gilberto Ock, que estará em Montes Claros. Um abraço também para o Hugo Soares, que é diretor de marketing da Santa Casa, ao Fábio Sampaio, Damião Leão, ao Antônio Augusto Ataíde, lá da região do Morro Vermelho. Ele, inclusive, reivindica da Prefeitura de Montes Claros, né, o conserto das estradas naquela região que estão quase intransitáveis. Um grande abraço também ao nosso amigo Tony Santos, Vanderlei Abreu, Raimundo da Fuji, nosso amigo e irmão Elisbão Pimenta e sua esposa Vilma, lá da loja maçônica Estrela do Norte, nossos irmãos. E para fechar, um abraço especial para a Beatriz, lá da Madeireira, Minas Brasil, ela que atende a todos, com toda a simpatia, né, a competência de sempre e, na verdade, com esse comportamento, ela contribui de forma efetiva e concreta para o crescimento da sua empresa. A todos, muito obrigado e até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá. Programa Na Corda Bamba. Apoio Mega Supermercados. Tudo de melhor está aqui.